Fala, fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje, finalmente, nós vamos concluir aí a ecologia, né? Não se esqueçam, a ecologia é um dos conteúdos mais importantes da biologia para quem vai fazer a prova do Enem, tá certo? Então, hoje, especificamente, nós vamos falar aí do efeito estufa, do aquecimento global e dos impactos ambientais do uso da energia. Bora nessa? Bom, o efeito estufa, gente, é um efeito, tá? É um fenômeno natural ocasionado aí pelos gases do efeito estufa. Esses gases, eles formam aí uma camada, tá? Aí na nossa atmosfera. Então aqui, ó, nós temos o nosso planeta, aqui a superfície terrestre, e aqui nós temos a região chamada de atmosfera. Nessa região da atmosfera, nós temos aí essa concentração de gases que formam a camada, tá? Que são os gases do efeito estufa. Bom, o efeito estufa, como eu já disse, é um fenômeno natural e ele é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário para a manutenção da vida. Gente, importante para todos os seres vivos, tá? O efeito estufa, ele permite que a Terra tenha uma temperatura média que seja favorável ao desenvolvimento da vida. Sem o efeito estufa, provavelmente a Terra teria uma temperatura abaixo de zero, ou seja, seria muito difícil a manutenção da vida como ela é hoje. Show de bola? Bora lá. O efeito estufa, como é que ele ocorre então, professor? Como é que funciona esse efeito estufa? Olha só, a gente sabe, né, que o Sol, ele emite aí a radiação solar, não é isso? Então, olha só, a radiação solar, ela é emitida pelo Sol, tá? E essa radiação solar, gente, ela vai atravessar essa camada do efeito estufa, essa camada de gases, e ela vai atravessar toda a nossa atmosfera, certo? Então, essa radiação solar chega à nossa superfície terrestre, parte dela, tá? Uma pequena parte, na verdade, dessa radiação solar, chega e é refletida de volta para o espaço, tá? Então, essa reflexão, né, faz com que parte dessa energia solar, uma pequena parte, seja refletida de volta para o espaço do jeito que ela chegou, ok? Essa reflexão se dá tanto pelas nuvens quanto pela superfície terrestre. Uma outra parte dessa radiação solar emitida pelo Sol, queridos, na verdade, a maior parte dessa radiação solar, ela chega à nossa superfície terrestre e aí ela é absorvida e se transforma em calor, na forma de radiação infravermelha, tá? Então, essa radiação infravermelha, ela também é refletida, tá? Só que agora essa radiação, ela não consegue atravessar essa camada de gases. Então, o que é que acontece? Esse calor refletido, né, essa radiação infravermelha, ela é absorvida pelos gases do efeito estufa, certo? Esses gases, ao absorver esse calor, né, também aquece o ar presente ali na atmosfera, e esse calor ele é refletido, então, para a superfície terrestre. Qual é o resultado disso, professor? O aumento da temperatura do planeta, tá? Então, esse efeito estufa, de forma natural, ele mantém uma temperatura média do nosso planeta, tá? Não ocorre uma grande oscilação, o que permite, né, a vida funcionar como ela funciona, beleza? Bom, gente, só para frisar um pouquinho, olha só, aqui eu trago outra imagem. Aqui nós temos o Sol, tá? O Sol vai emitir a sua radiação solar, parte dessa radiação solar é refletida de volta para o espaço, tá? É refletida pelas nuvens, é refletida pela superfície terrestre. Show. A outra parte, a maior parte dessa radiação solar que chega até ao nosso planeta, ela é absorvida e transformada em calor pela nossa superfície terrestre, tá? Agora, esse calor, ele também vai ser refletido para o espaço. Só que esse calor, boa parte dele, não consegue atravessar os nossos gases estufas. O que acontece? Esses gases, na verdade, a maior parte, vai capturar, tá, esse calor e vai aquecer um pouco mais o nosso planeta. Então, vai aumentar a temperatura do ar, que gera um aquecimento aí do planeta.
Esse aquecimento é natural, esse aquecimento é normal. Na verdade, esse aquecimento mantém, tá, a temperatura ideal para a manutenção da vida do nosso planeta. Show? Beleza, né? Quais são os principais gases, professor, que segura esse calor, que impede a saída desse calor do nosso planeta? Os principais gases aí, estufas, é o vapor de água, H2O no estado gasoso, e o gás carbônico, o CO2. Show? Tranquilo, né? Bom, gente, como eu disse, né, esse efeito estufa, ele é natural e ele é importante para a manutenção da vida, já falei várias vezes. Isso acontece porque há um equilíbrio, tá? Há um equilíbrio na quantidade de energia solar que entra no nosso planeta e na quantidade de energia infravermelha, na quantidade de calor que sai do nosso planeta, tá? Esse balanço, ele é importante e esse equilíbrio, ele ocorre aí porque né, mantém essa temperatura aí ideal para a manutenção da vida, certo? Então, o que é que acontece? Cerca de 30% da energia que é emitida pelo Sol, ela chega e é refletida diretamente para o espaço. A outra parte, como eu já disse para vocês, a maior parte, ela chega na nossa superfície e ela é convertida em calor, tá? Mas esse calor, ele precisa também sair completamente da nossa, do nosso planeta, da nossa atmosfera, tá? Para não gerar um aquecimento acima do normal. Então, isso, né, essa saída, essa entrada e essa saída de energia gera um balanço, né, um equilíbrio aí do efeito, ok? Bom, mas aí a nossa ação antrópica, né, a nossa ação, a ação do homem, tem gerado grandes emissões aí de gases do efeito estufa à nossa atmosfera. O aumento da quantidade desses gases tem aumentado o efeito estufa, e esse aumento do efeito estufa tem gerado, né, um aquecimento acima do normal para o nosso planeta, tá? Então, olha só, quando a gente aumenta, por exemplo, a quantidade, a concentração de CO2 na nossa atmosfera, o que é que acontece? A intensificação do efeito estufa, como resultado, né, maior quantidade de calor fica preso dentro da nossa atmosfera, esse aumento da quantidade de calor dentro da nossa atmosfera gera o aquecimento do planeta, tá? Então, esse aquecimento torna-se aí um problema porque gera aí como consequência o aquecimento global, tá? Vocês já ouviram falar com certeza do aquecimento global. Há grandes discussões ambientais em cima do aquecimento global, em cima da produção desses poluentes, desses gases do efeito estufa, para amenizar esse aquecimento global, tá? O aquecimento global, gente, né, a intensificação, então, do efeito estufa gera como consequências o derretimento das calotas polares. Então, quando ocorre o derretimento daqueles grandes blocos de gelo, ocorre também o quê? O aumento do nível do mar, obviamente. Esse aumento do nível do mar, ele vai, né, chegando ali mais próximos das cidades, vai, ou seja, vai diminuindo ali aquela área e as pessoas vão precisar mudar de lugar e vai também ocorrendo uma grande modificação ali nos ecossistemas, ok? Esse aumento aí, né, essa intensificação do efeito estufa também gera o aumento de desastres naturais, como inundações, tempestades e furacões, gera a extinção de espécies e diversos danos aos ecossistemas, tá? Como eu já disse, né, essas alterações vão mudando os ambientes, essas mudanças no ambiente podem levar à extinção de espécies e pode mudar completamente ali, né, a comunidade, o ecossistema ali presente. Essas alterações vão gerar também mudanças aí no período chuvoso, ou seja, pode gerar maiores quantidades de secas, pode gerar desertificação de áreas naturais, pode gerar, inclusive, a diminuição na produção de alimentos. É isso mesmo, né? Áreas que antes eram muito produtoras, muito produtivas, né, acabam se tornando mais inférteis, né, e aí isso gera a diminuição na produção de alimentos. Claro, essa diminuição de recursos naturais pode gerar conflitos, pode gerar, inclusive, guerras, tá? E
Também nós temos aí como consequência, né, do efeito estufa, né, da intensificação desse efeito estufa, a geração de chuvas ácidas, tá? Pelo acúmulo de gases poluentes ali na nossa atmosfera, pode gerar também a chuva ácida, que é um problema para a gente. Tá? Então, é preciso pensar muito, tá? Nessa poluição que a gente vem gerando cada vez mais no nosso planeta, mesmo tendo grandes discussões, tá? E aí é importante a diminuição dessa poluição, dessa produção de gases poluentes, né, para diminuir essa intensificação do efeito estufa e, consequentemente, diminuir o aquecimento global. Gente, os principais gases do efeito estufa é o vapor de água, tá? O vapor de água ele é responsável por mais da metade do efeito estufa, tá? Então, e ele é bastante presente na nossa atmosfera. O dióxido de carbono, tá? Que é o gás que mais a gente libera aí na nossa atmosfera, aí através da queima dos combustíveis fósseis. Nós vamos falar dos combustíveis fósseis já, na produção de energia. Esse gás carbônico, ele também é liberado aí pela queima, pelas queimadas, pelo desmatamento, enfim. O gás metano também é um grande gás aí responsável pelo efeito estufa, tá? O gás metano, gente, ele é produzido, ele é liberado no ambiente pelos nossos lixões, tá? E também pela digestão dos ruminantes. Então, o gado, tá? Eles são grandes produtores de gás metano, grandes liberadores de gás metano aí no ambiente, ok? O óxido nitroso também é um gás que tem grande potencial aí no efeito estufa, tá? E ele é emitido à atmosfera por meio aí das bactérias que vivem no solo e nos oceanos, tá? Atividades agrícolas também com uso de fertilizantes nitrogenados, principalmente, também são grandes fontes aí desse óxido nitroso. O óxido nitroso, gente, para vocês terem ideia, ele tem o potencial de colaborar com o efeito estufa 300 vezes maior do que o próprio dióxido de carbono, tá? Então, é algo a se pensar muito, e é por isso que se discute tanto aí o uso, né, desses agrotóxicos, desses fertilizantes aí na agricultura, ok? E também existem outros gases, os gases fluoretados, que também são grandes problemáticos aí na intensificação do efeito estufa. Tá? Então, esses gases eles são produzidos pelo homem a fim de atender a várias necessidades industriais. Tá? Os CFCs, por exemplo, os compostos aí de carbono, com cloro e flúor, tá? Presentes nos aerossóis, por exemplo, eles são grandes influenciadores aí nessa intensificação do efeito estufa. Show? Então, esse é o efeito estufa, tá? E aí a principal consequência da intensificação é o aquecimento global, que gera vários problemas ambientais, e a gente precisa evitar ele, né? Como é que a gente pode fazer isso? Várias discussões têm sido geradas, isso desde 1900 e bolinhas, tá? Então, protocolo de Kyoto, vários encontros foram realizados com diversos países para discutir, né, acordos climáticos para diminuir a emissão desses gases poluentes, esses gases do efeito estufa, tá? Então, principalmente, né, diminuir a emissão do CO2 na atmosfera. Então, segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a emissão, né, dos gases do efeito estufa devem ser reduzidas de 40% a 70% até 2050. Tá? É uma meta, sinceramente, muito difícil de se conseguir até lá, porque nós tínhamos metas até 2030, essas metas a gente não chegou nem perto de cumprir, tá? Nós já estamos em 2021 e a gente ainda está longe de cumprir as metas para até 2030, mas enfim, vamos torcer, né, que isso seja realizado para que a gente diminua esses impactos ambientais do nosso planeta, tá? E você, nós podemos fazer também algumas ações, tá? Então, você pode realizar pequenos trajetos a pé ou de bicicleta. Nós que não vivemos em grandes cidades, a gente já faz isso com grande frequência, né? A gente pode dar preferência a um transporte coletivo
quando possível, né? A gente também já faz isso, porque a gente mora em cidades pequenas. Utilizar produtos recicláveis, aí nem sempre todo mundo faz, então você evite usar copo descartável, talheres descartáveis, tá? Plástico, evite grande quantidade de sacolas ao ir ao supermercado, tá? Então, dê preferência a produtos recicláveis, tá? Adote uma sacola, utilize uma única sacola reutilizável para suas compras. Quando você precisar realmente comprar um produto que seja de plástico, que seja um produto reutilizável, que seja reciclável, ok? Economizar energia elétrica, desligar a luz quando não estiver utilizando é importante, ok? Tirar o carregador da tomada é importante, é uma ação que você pode fazer que pode ajudar nesse efeito, na diminuição dessa intensificação do efeito estufa, ok? Realizar a coleta seletiva, separar os lixos, tá? É importante. Reduzir o consumo de carne bovina e suína. Opa, professor, como assim? Gente, quando a gente diminui a quantidade de carne que a gente consome de boi, de porco, por exemplo, se a população mundial diminuir esse consumo, diminui a produção, né? Diminuindo a produção de boi, de porcos, diminui também a emissão do gás metano, por exemplo, que eu falei para vocês, que tem aí um potencial de contribuir com o efeito estufa 21 vezes maior do que o próprio CO2 que a gente mais libera no ambiente, tá bom? Então, essas são ações importantes. Também é importante a gente fazer a compostagem do material orgânico. Então, a gente utilizar esse material orgânico, o resto de comida, né, esses restos, para ajudar ali no ambiente, na natureza, tá? A fazer a compostagem, a ajudar na reciclagem dos nutrientes. Ok? Então, essa é a aula que a gente tínhamos aí para falar sobre o efeito estufa e o aquecimento global. A partir de agora, meus queridos, nós vamos falar, então, dos impactos ambientais do uso da energia, ok? Olha só, nós temos aí diversas fontes de energia, tá? E essas fontes, né, de energia podem ser naturais ou artificiais, tá? E essa energia, ela é utilizada aí na sociedade para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor, ou mesmo produzir a eletricidade que a gente utiliza, né, para os mais diversos fins, principalmente aí dentro da nossa casa, tá? Então, as fontes de energia, para a geração de energia, elas podem ser de dois tipos. Nós temos fontes que são renováveis, ou seja, que elas são cicladas, tá? Elas se renovam constantemente, e as fontes de energia não renováveis, tá? Que são aquelas que são finitas, ou seja, que vão se esgotar em determinado momento, ok? Então, vamos lá. Renováveis, como eu já disse, são aquelas que são repostas naturalmente no ambiente, e como exemplo nós temos aí a energia, né, proveniente da água, a hidrelétrica, energia proveniente do vento, tá? O vento também é renovável, a energia eólica, a energia proveniente da luz solar, a energia solar, ok? Essas energias renováveis, pessoal, além de serem renováveis, elas também são energias limpas, que não produzem gases tóxicos na atmosfera, tá? Gases do efeito estufa, por exemplo. Então, essas energias renováveis aí, elas não liberam CO2, ou seja, vão ajudar aí, né, a não poluir ainda mais, a não intensificar o efeito estufa. Contrária a essas energias limpas, nós temos as energias poluentes, que são aí de fontes não renováveis, tá? Então, essas fontes não renováveis de energia, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, né, são fontes aí que vão se esgotar em determinado momento, tá? Eles são finitos e são altamente poluentes. A queima desses combustíveis fósseis gera um grande impacto ambiental porque liberam grande quantidade de gases, tá? Que inclusive intensificam o efeito estufa, o que gera o aquecimento global, tá? Então, a queima desses gases, ou desses gases não, a queima desses combustíveis fósseis, por exemplo, liberam grande quantidade de CO2 na atmosfera, o que aumenta a intensificação do efeito estufa e gera o aquecimento global. Beleza? Vamos falar sobre cada um agora, né, desses tipos de energia do Brasil. Então, nós temos aí como energias renováveis no Brasil e no mundo: as hidrelétricas, a eólica, a energia solar, a energia de biomassa, a maré motriz e geotérmica.
Como energias não renováveis, nós temos os combustíveis fósseis e a energia nuclear. Bom, as hidrelétricas, pessoal, são as principais fontes de energia aqui no Brasil, tá? Elas correspondem a cerca de 60% da produção de energia do nosso país. Na energia elétrica, nesse caso aqui, né, nessa fonte de energia, nós temos aí a produção de energia elétrica, né, por meio do aproveitamento da força e do volume da água, tá? Para que ocorra essa geração de energia elétrica, grandes barragens são construídas, tá? Formando grandes reservatórios a partir de rios, tá? Então, aqui nós temos essa construção, essa barreira que é construída para que ocorra a formação desse grande reservatório de água. A partir desse reservatório, a água ela é levada por tubulações até turbinas, tá? E aí o movimento da água vai gerar o movimento das turbinas, e essas turbinas vai gerar, então, energia mecânica, tá? Depois que é gerada essa energia mecânica, nós temos aí geradores que estão ligados aí a essas turbinas, e esses geradores vão, então, transformar essa energia mecânica em energia elétrica, tá? Então, como eu já disse, a hidrelétrica é uma fonte limpa, tá? Porque não produz poluentes, gases poluentes, e ela é renovável, porque a água, né, tem um ciclo do qual a água ela é sempre retornada aí ao ambiente, tá? Mas há já grandes discussões, porque a gente não sabe, a gente tem tido, né, grandes problemas aí na quantidade de chuvas e tal, então isso já tem sido uma grande preocupação mundial. A maior hidrelétrica do nosso país, gente, é a usina de Itaipu, tá? Da Brasil Nacional. E nós temos aqui no Nordeste, nós temos a usina de Sobradinho, tá? Então, também nós temos uma grande produtora aqui na Bahia. Bom, energia solar é uma energia que é gerada por meio da radiação do Sol, tá? E ela está em expansão e desenvolvimento no Brasil. É uma energia cara ainda, tá? A instalação dos painéis, né, para a produção dessa energia ainda é muito caro, mas tem crescido bastante no nosso país. Tá? Eu vejo muito aqui em casas grandes, né, na nova arquitetura que vem surgindo aqui na nossa região, a grande utilização aí desses painéis fotovoltaicos que eu falo agora. Então, como é que ocorre a produção dessa energia elétrica, pessoal? A radiação ela é captada por painéis fotovoltaicos, tá, que são esses painéis aqui, ou então através de um sistema heliotérmico. Tá? Esse sistema heliotérmico ele é o menos utilizado. Então, nós vamos focar aqui nesses painéis fotovoltaicos, tá? Esses painéis fotovoltaicos, gente, eles vão capturar, então, essa energia solar, essa radiação solar, e já vão converter essa radiação diretamente em energia elétrica. E aí, essa energia elétrica, ela é distribuída, tá? Para toda a casa ali, para aquele sistema ali de transmissão, ok? Já o sistema heliotérmico, ele transforma primeiro a energia solar em energia térmica e depois em energia elétrica. Tá? O nosso Nordeste ele é a região do Brasil mais favorável para a geração desse tipo de energia, porque a gente sabe, né, que nós temos aqui um sol para cada ser humaninho, beleza? Bom, essa energia ela é 100% limpa, não produz gases poluentes e ela também é renovável, né, a nossa energia solar. Bom, a energia eólica também é uma outra fonte de energia que está com grande expansão aqui no Brasil. Tá? Hoje já se constitui a terceira fonte, tá, energética do Brasil. No caso, a solar é a quinta, se não estou enganado, já eu confirmo para vocês. Então, a eólica, pessoal, é a energia gerada a partir da captação do vento. Então, o vento, tá, eles vão ativar turbinas de aerogeradores. Então, aqui nós temos, ó, essa estrutura aqui que é utilizada para a captação do vento, e aqui nós temos os aerogeradores. Dentro desses aerogeradores, nós vamos ter aqui, então, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver aqui o nome, viu, gente? Geradores, né? No caso, vamos ter aqui os geradores dentro desses
dessas turbinas, tá? Então, o que é que acontece aqui? O movimento das turbinas, tá? Esse movimento aqui das hélices vai gerar energia mecânica, que é convertida, então, em energia elétrica, tá? Então, esse movimento aqui vai gerar energia mecânica, e esses geradores que tem aqui dentro vai converter essa energia mecânica em energia elétrica, tá? A região Nordeste também é a mais favorável para a geração desse tipo de energia, tá? Então, inclusive na nossa região, vocês já devem saber que Campo Formoso tem, né, parques eólicos, o Parque Eólico de Morrinhos, por exemplo, eu cheguei a conhecer, tá? Então, é uma energia também 100% limpa, não gera gases poluentes e também é renovável, tá? No caso aí, o vento é sempre renovável. Outro tipo de energia também utilizada, né, é a energia de biomassa. Nessa energia, o que é que acontece? É utilizada a matéria orgânica, como o bagaço de cana, no Brasil, principalmente o bagaço de cana é utilizado, tá? Lenha e resíduos agrícolas, né, ou mesmo excrementos de animais, tá? Então, essa matéria orgânica é utilizada para a produção de energia elétrica. Como é que isso ocorre, professor? Então, ó, a madeira, por exemplo, ou o bagaço da cana, né, vai ser queimada em um forno, tá? Essa queima vai gerar um aquecimento, tá? Que vai gerar a ebulição da água que está aqui em uma caldeira acima desse forno, tá? Essa água em ebulição vai gerar vapor, esse vapor, então, por uma tubulação, ele vai chegar a uma turbina, essa turbina, ela vai girar, e esse movimento da turbina vai gerar, então, a energia, tá? Então, essa energia, então, ela vai ser do tipo térmica, e aí essa energia, ela vai ser transformada por um gerador em energia elétrica. Tá? Então, essa energia elétrica ela vai ser usada diretamente na rede elétrica. Tá? Essa energia ela não pode ser armazenada, tá, gente? Então, ela vai ser usada diretamente aí após ser gerada. Nesse processo de produção de energia, alguns subprodutos são produzidos, como etanol, carvão vegetal, biodiesel e até o biogás, tá? Nesse tipo de biomassa, pessoal, apesar de ser considerada renovável e por alguns até como limpa, né, ela libera ainda algum gás poluente, como o CO2, tá? Então, esse CO2 a gente sabe que ele é um gás poluente, que ele intensifica, né, intensifica o efeito estufa. Mas esse CO2 ele é o mesmo também utilizado aí pela vegetação para realizar fotossíntese. Tá? Eu, particularmente, professor Lucas, eu consideraria essa energia de biomassa como poluente. Tá? Mas aí alguns livros onde eu li, né, diz que ela é considerada ainda como limpa. Tá? É renovável, tá? É uma energia renovável porque esses produtos aqui a gente pode replantar e conseguir novamente, tá? No caso, essa matéria orgânica aqui, a cana-de-açúcar, por exemplo, né, a lenha, árvores reflorestadas e tal. Mas esse processo é lento, né? Apesar de ser renovável, tem uma renovação lenta, ok? Bom, outro tipo de energia menos conhecido é maré motriz, a energia de maré motriz, que é o aproveitamento da energia, aliás, é a produção de energia elétrica a partir da subida e da descida de marés aí em regiões alagadas, tá? Então, essa subida e descida de marés, elas propiciam a movimentação de turbinas que geram energia mecânica, que é transformada, então, em energia elétrica, tá? Muitas vezes é necessária a construção de barragens ou diques que permitam aí, né, essa subida e essa descida das marés, ok? Então, é uma energia também renovável e é uma energia limpa também, tá? Não há produção de gases poluentes. Outro tipo de energia é a energia geotérmica, tá? Menos comum, menos conhecida. Ela é feita por meio de usinas geotérmicas, tá? As quais transformam o calor interno da Terra em energia elétrica. Então, aqui nós temos, ó, essa região aqui interna, tá? Aqui está no subsolo. Aqui nesse subsolo, nós vamos ter, ó, água e uma região muito quente, tá? Essa água aqui muito quente vai gerar vapor, e esse vapor, por meio de tubulações, vai gerar a movimentação de turbinas. O movimento dessas turbinas vai gerar energia mecânica,
e a energia mecânica vai ser transformada em energia elétrica por meio de geradores. Aí essa energia elétrica, né, ela vai ser distribuída por toda a rede. Tá? Então, essa é um outro tipo de energia. Gera um pouco de gás poluente, tá? Gás, inclusive, muito tóxico. Então, é uma energia renovável, mas que gera um certo impacto, ok? Bom, e aqui nós temos as energias agora propriamente não renováveis e que são altamente poluentes, tá? Nós temos aqui as energias de combustíveis fósseis, que é produzida em energias, em usinas, melhor dizendo, termoelétricas, no qual elas vão utilizar aí esses combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, que serão queimados, né, para aquecer a água e produzir vapor, certo? Então, esses combustíveis fósseis são queimados aí nessas usinas termoelétricas. Esse aquecimento vai gerar aí o aquecimento da água, tá? Essa queima, gente, melhor dizendo, essa queima desses combustíveis fósseis vai gerar aí o aquecimento da água, e esse aquecimento vai produzir vapor. Esse vapor, então, vai ser utilizado para movimentar turbinas, né? Esse movimento de turbinas vai gerar energia mecânica e essa energia ela vai ser, então, transformada em energia elétrica por meio de geradores, tá? No caso, os combustíveis fósseis, eles são finitos, ou seja, em algum momento eles podem acabar e são altamente poluentes, tá? Então, são energias poluentes, não são energias limpas, tá? A queima, né, desses combustíveis liberam muito CO2 na atmosfera, tá? Então, esse CO2 que tem grande impacto aí no meio ambiente através da intensificação do efeito estufa, tá? Os combustíveis fósseis, gente, são a matéria-prima mais utilizada para a produção de energia no mundo, tá? Inclusive, há vários acordos internacionais para que esses combustíveis fósseis, eles consigam ser distribuídos para todos os países, ok? Bom, e a energia nuclear, tá? Também é uma energia não renovável e é uma energia também poluente, tá? Ela vai liberar aí alguns gases tóxicos, muito tóxicos ao ambiente, tá? Vai liberar resíduos, melhor dizendo, ao ambiente. Então, o processo de geração de energia elétrica a partir da energia nuclear é bem similar ao das termoelétricas, tá? No caso aqui vai ser utilizado elementos radioativos, como urânio, tá? A fissão, né, do urânio, então, gerar, vai gerar calor, né, que vai esquentar a água. Essa água vai, né, através do vapor, vai girar, vai ativar geradores elétricos e vai produzir, então, energia elétrica, tá? Então, é basicamente isso. Essa é energia nuclear. Ah, aqui no Brasil nós temos duas usinas nucleares. A Angra 1 e a Angra 2, que ficam localizadas no Rio de Janeiro, mas nós temos aí a terceira usina sendo construída há muito tempo, que é a Angra 3, que também fica no Rio de Janeiro, tá? Bom, segundo a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil, tá? Segundo dados de 2020, no Brasil nós temos aí como principal produtora da nossa energia as usinas hidrelétricas, tá? Nós temos aqui as UHE produzindo cerca de 59,27% da nossa energia e ainda outras usinas hidrelétricas de portes menores também com produção. Ó, aqui, ó, as pequenas centrais hidrelétricas produzindo 3,8 e aqui as centrais geradoras hidrelétricas, que são ainda menores, produzindo 0,46. Ou seja, ó, basicamente a nossa energia ela é produzida aí através das hidrelétricas, que usa a água, tá? E é uma energia limpa e renovável, ok? No entanto, há grandes questões já relacionadas a essas usinas hidrelétricas, porque causa algum tipo de impacto que já já a gente fala. Depois nós temos as usinas termoelétricas, que são aquelas que usam os combustíveis fósseis, né, a queima dos combustíveis fósseis, com 25,56%, e aí as energias, né, alternativas que estão em grande desenvolvimento aqui no Brasil.
que aqui, ó, em terceiro lugar, nós temos as usinas eólicas, né, que utiliza aí o movimento dos ventos, com 8,94% de produção, e nós temos também aqui a energia solar, né, as centrais geradoras fotovoltaicas, aqui com 1,55%, tá? Então, ó, a eólica e a produção de energia solar são energias ainda em crescimento, porque elas são energias caras ainda, tá? Então, a montagem e a produção, tá, das estruturas para captação desse tipo de energia ainda é muito caro. Mas, né, espera-se que, conforme vá se passando, vá barateando e cada vez mais pessoas tenham acesso a esse tipo de produção de energia que é menos poluente, né, causa menos impactos ambientais. Então, para fechar nossa ecologia, vamos ver aqui quais são os impactos, então, né, que cada um desses tipos de energias aí podem produzir no ambiente. Os combustíveis fósseis, como eu já disse, né, têm matérias-primas não renováveis e geram grande emissão de gases poluentes na atmosfera, como o CO2, então, problema muito sério. A energia nuclear tem matéria-prima também não renovável e também gera muito resíduo tóxico, tá? E há também grande risco de graves acidentes nucleares. Um acidente nuclear, ele vai causar um impacto ambiental não só ali, né, na usina, mas em toda aquela região ali da usina, ok? A energia de biomassa também traz um impacto ambiental, causando aí mau cheiro, desmatamento, tá? Queimadas e até emissão de alguns gases, tá? Mesmo que seja em menor quantidade, mas polui. As hidrelétricas, tá? Elas causam impactos ambientais quando ocorre o represamento dos rios, então a gente sabe que vai ter uma influência ali no ecossistema daquele rio, tá? Naquele movimento do rio vai ter um impacto. Também, né, o represamento vai ocorrer a construção de grandes represas, né, e aquelas represas ali naquele ambiente também vai causar alterações naquela área inundada, tá? Então, toda aquela área ali vai ter o ecossistema alterado, inclusive vai mudar o clima da região, que vai ficar mais úmido e quente, tá? As energias eólicas, a energia eólica vai ter aí como principal impacto ambiental a poluição sonora e visual, tá? Essa energia eólica, gente, ela produz pouco, então, para que se consiga produzir grande quantidade de energia elétrica, é necessária a construção, a montagem e instalação de muitas torres eólicas. Então, né, causa um impacto visual, que normalmente um parque ele fica muito grande, tá? E também uma poluição sonora, tá? Há um grande barulho ali que pode causar, por exemplo, a morte de aves, o choque, inclusive, das aves com esses aerogeradores também é um impacto, tá? A energia solar tem como principal impacto ambiental a fabricação das placas fotovoltaicas, tá? E a reciclagem delas, ok? A energia geotérmica tem como problemas aí a perfuração do solo e o aumento da temperatura do ambiente próximo à usina, tá? Também ocorre ali a liberação de algum tipo de gás poluente. E já a energia de maremotriz, ela tem como problema ambiental ali, no caso, em alguns casos, a construção de barragens, ok? Então é isso, gente. Grande abraço, tamo junto, até a nossa próxima aula.